Dados recentes apresentados por Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 e, inclusive, foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E, olha, isso revela um aumento alarmante da violência contra as mulheres e um recorde de estupro de menores aqui no nosso país. Nós vamos falar sobre essa situação delicada com a advogada criminalista que já está com a gente, Isabela Mursa, ao vivo. Doutora Isabela, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Doutora, eu tenho uns números aqui, eu queria até reforçar isso aqui para pegar a opinião da senhora. Um aumento de 6% nos casos de feminicídio em 2022, totalizando 1.437 vítimas. Aumento também de quase 17% nas tentativas de feminicídio. Por que o Brasil está tão violento contra as mulheres? O que acontece? Na verdade, a violência contra a mulher, ela é um cenário comum há muito tempo, só que nos últimos tempos as mulheres estão tendo mais coragem, sendo mais incentivadas a denunciarem, né, os casos. Inclusive, do ano passado para cá, a gente teve um aumento considerável do número de relatos de mulheres que sofreram violência doméstica, e isso é só o que são relatados, né, são denunciados à polícia. Fora os casos em que ocorrem a violência e esses casos não chegam ao conhecimento das autoridades policiais. Agora, doutora, por que a gente tem crescido? Eu queria saber o que tem que ser feito, na opinião da senhora, para a gente reduzir essa violência. O que acontece? A gente acredita, eu faço parte da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB de Minas Gerais, e a gente acredita que é muito importante que as campanhas de violência doméstica elas aumentem cada vez mais para incentivar as mulheres a criar coragem, né, de realizarem a denúncia, para elas entenderem que elas têm a proteção da lei, que elas têm as delegacias especializadas para poder se sentir protegida. Então, assim, a gente tem a Casa de Acolhimento contra a Mulher, né, ali no Barro Preto, que ela é especializada para ter esse primeiro atendimento, para ter esse acolhimento. Então, assim, a gente precisa que cada vez mais as mulheres elas entendam que existe uma lei a favor delas e que elas precisam denunciar. Doutora, eu queria exatamente sobre isso. Elas precisam denunciar, mas o agressor, quando ele é denunciado, ele é punido de forma exemplar? Sim, o que acontece? Quando a vítima ela solicita uma medida protetiva, vários regramentos são aplicados ao agressor. E ele precisa cumprir essas determinações. E caso ele descumpra, isso é considerado um crime previsto na lei e gera até a pena de prisão para ele. Então, assim, se a vítima ela tem a medida protetiva e o agressor descumpre a medida, ela precisa relatar isso às autoridades policiais, porque as autoridades elas se deslocam até o local, chegando lá, pegando o agressor em flagrante, ele vai ser preso, ele vai ser conduzido à delegacia. Então, assim, ele vai ser punido pelo crime. Então, as vítimas elas precisam entender que após elas denunciarem, após elas terem as medidas protetivas, elas vão ter essa segurança na lei, entendeu? Sim. Doutora, cresceu também o registro de violência sexual contra crianças e adolescentes. Qual que é a explicação para isso? Sim, a gente inclusive teve um estudo que saiu essa semana, que do ano passado para cá cresceu em mais de 60% esse número de estupros e mais de 60% são de vítimas menores de 13 anos de idade e mulheres. Então, assim, o que justifica isso? A violência, ela está cada vez maior, né? A gente precisa, apesar da gente ter as delegacias especializadas, a gente ter a lei, a gente precisa cada vez mais que as autoridades policiais elas tomem conhecimento, assim que tiver relatos, tanto de estupro quanto de violência contra a mulher, se desloquem com prontidão até o local, né, do fato, para que essas vítimas elas se sintam acolhidas. Tá. Doutora Isabela, muito obrigado pela participação da senhora com a gente aqui ao vivo no Jornal Brasil Hoje. Uma boa noite. Eu queria até deixar o endereço aqui Sim. da Casa de Acolhimento à Mulher,
caso essa mulher tenha interesse, né? Fica na Augusto de Lima, número 1845, o atendimento é de segunda a sexta, de 7 às 18 horas. Então, a vítima, ela chega lá, ela vai ter o acolhimento tanto da delegada, dos policiais, apoio psicológico, tudo para ela se sentir protegida e acolhida e ter coragem de seguir em frente com essas medidas protetivas. Doutora, como nós estamos falando para o Brasil inteiro, em qual cidade? Se tiver telefone, pode deixar. É Belo Horizonte, Sim. né? O DDD é 31 3330 1758. Isso é uma iniciativa da Polícia Civil aqui de Minas Gerais. Então, essa casa de acolhimento é no bairro Barro Preto, aqui em Belo Horizonte. Então, as vítimas chegam lá, elas são acolhidas, elas têm todo o direcionamento, realizam o boletim de ocorrência e toda a proteção necessária. Tá certo. Uma boa noite, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite, boa noite. Boa noite.